internet! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Felipe e hoje eu trago pra vocês tudo o que vocês precisam saber antes de assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então se tu ainda não for inscrito no canal, se inscreve e compartilha com os amigos que me ajuda demais. A Wanda é a verdadeira vilã do filme. Quem assistiu WandaVision sabe do que eu tô falando, se tu não viu, não se preocupa que eu vou resumir agora. Basicamente, durante a série a gente vê a Wanda lidando com o luto, né, da perda do Visão, sendo negada de enterrar o marido dela pra poder finalmente seguir em frente, e ainda por cima descobrindo que ele tinha preparado um terreno onde eles pudessem morar depois que aquela loucura de guerra civil e dela e do Capitão América estarem refugiados acabasse. Ele tinha comprado uma casa para eles morarem em Westview. Essa dor acaba fazendo com que ela, inconsciente/conscientemente, acabasse criando uma realidade artificial, onde ela e o Visão fossem felizes e toda a vida deles fosse pautada num sitcom. Isso acaba originando a série. Lá ela revive os tempos de ouro da infância dela, porque quando ela era criança ela assistia muito sitcom com os pais, e nisso ela acaba fazendo com que todas as pessoas da cidade sejam marionetes. E pra piorar, ela acaba criando versões artificiais de crianças, ela cria os filhos dela dentro dessa realidade artificial. Só que com o passar da série, ela vai percebendo o seguinte: o governo quer acabar com ela tá errada, ela manipulou todo mundo, ninguém tá gostando do que ela tá fazendo, e ela acaba se tornando a vilã da história. Só que, no fundo, ela só queria os filhos dela, só queria que a vida dela com a família fosse real. Então, no fim, ela acaba libertando todo mundo de Westview, mas continua querendo encontrar os filhos, porque o Visão não era real. O corpo verdadeiro do Visão foi transformado em outra coisa, no caso, o Visão branco. Então, a única coisa que era real daquela fantasia que ela estava vivendo eram os filhos, que a gente sabe que não são reais, mas enfim, né? Pra isso, ela acaba pegando o Darkhold, que tava com a Agatha Harkness, que também aparece na série, e começa a buscar feitiços e formas de encontrar as crianças através do multiverso. E é aí que tá o porém, a série acaba justamente com ela ouvindo as vozes dos filhos e indo atrás deles. Só que aí tem duas possibilidades: ou ela ouviu essas vozes por causa da influência do Darkhold, que é tipo um livro satânico ali da Marvel, que acaba fazendo o usuário ouvir coisas e criar interesses alternados, como também pode ter sido por culpa da Sylvie no final de Loki. E aí entra outro aspecto que tu tem que estar ligado. Loki é importante para a abertura do multiverso, porque como o próprio Kevin Feige falou durante a premiere de Doutor Estranho, as ações da Sylvie no final matando aquele que permanece faz com que o multiverso se abra infinitamente. O multiverso já começa a abrir ali no final do episódio de Loki, só que se aquele que permanece não tivesse sido morto, aquilo poderia ter sido revertido. Além disso, a gente também tem algumas figuras importantes aqui pra comentar, como é o caso da América Chaves, né, que é uma personagem que tá ali no trailer, uma personagem fundamental pro filme, que foi criada lá em 2011 durante a minissérie Vingança, que é uma série em uma terra paralela da Marvel, onde a Miss América Chaves fazia parte da Brigada Juvenil. Acabou que trouxeram a personagem de volta no título dos Jovens Vingadores, lá em 2012. E ali a gente descobre o seguinte: a América Chaves é de um lugar chamado Utópico Paralelo, ou Paralelo Utópico, não sei qual é a tradução exata, onde ela tinha duas mães, o lugar era um paraíso, e ele foi criado por nada mais nada menos do que o Demiurgo, também conhecido como Billy Kaplan, também conhecido como filho da Wanda. Pois é, a América Chaves vem de uma realidade criada pelo filho da Wanda. E ela consegue viajar através do multiverso, o que explicaria por que a Wanda tá atrás dela dentro do filme. Além da América Chaves, o filme também conta com a participação dos Illuminati, que são uma sociedade secreta de líderes de heróis. Nos quadrinhos, eles são compostos por Tony Stark, Reed Richards, Charles Xavier e o próprio Doutor Estranho, né? Só que eu esqueci de falar isso na hora que eu gravei. Namor, Raio Negro e também o Pantera Negra, mas isso depende um pouquinho da formação. A equipe surgiu lá em 2004, durante Novos Vingadores número 7, para debater sobre o novo herói que apareceu, que no caso era o Sentinela, que dizia conhecer todo mundo ali, mas ninguém lembrava dele. E isso acabou fazendo com que a equipe se tornasse meio recorrente, né? Durante a Guerra Civil eles tiveram um papel importante para decidir sobre o ato de registro de heróis.
Durante Guerra Mundial Hulk, eles tiveram um papel fundamental tentando deter o Hulk. E por fim, durante as Guerras Secretas de 2015, eles tiveram um papel fundamental entre todo o arco, porque eram os Illuminati que estavam ali para impedir as incursões. Basicamente, o universo estava colapsando e os Illuminati iam lá impedir uma Terra de bater na outra. E assim, no filme, eu não sei exatamente qual é o papel que eles vão ter, mas é uma equipe extremamente importante, não deve ser uma aparição genérica, sabe? Deve ter algum papel muito maior na aparição deles. Falando em Illuminati, tem também um detalhe que chamou muita atenção da galera, que foi a Maria Rambeau, a Capitã Marvel. Porque nos trailers a imagem estava muito desfocada, estava muito embaçada de propósito, pra galera ficar na dúvida quem estava aparecendo no trailer, se era a Capitã Marvel ou se era um Homem de Ferro Superior. Eu fui um dos que bateu na tecla de que era um Homem de Ferro Superior, só que agora a Marvel liberou um spot em HD e confirmou que era de fato a Maria Rambeau, a Capitã Marvel. Eu digo Maria e não Mônica porque nessa realidade, pelo que a gente tá vendo, quem foi atingida pelo canhão ali, pelo motor que aparece em Capitã Marvel, foi a Maria e não a Carol. Não teria como ser a Mônica porque ela era só uma criança. Eu vi também muita gente comentando, mas eu resolvi não trazer pro vídeo, sobre o What If, né? Muita gente falou que o What If teria um grau de relevância, mas... eu não acho que vai ter, porque assim... Spoiler, tem uma personagem do What If ali que é a Capitã Carter. Só. Tem o Doutor Estranho do Mal, mas na verdade não é o mesmo Doutor Estranho do Mal do What If. Assim como os zumbis que aparecem não têm a mesma origem ou a mesma motivação do What If. Então assim, acaba que são elementos apresentados na série que não tem muita relevância pra te assistir ou não. Não vai fazer muita diferença, sabe? Até porque, vamos ser sinceros, qual que é a lógica de tu assistir o What If pra encontrar a Capitã Carter e não precisar ver nada pra entender o Reed Richards ou o Xavier? Todos eles são variantes ali, não precisa assistir o What If pra entender isso. A não ser que esses itens, esses personagens dos Illuminati sejam todos da mesma Terra. O que seria bem interessante de se ver, mas enfim, não vai comprometer a tua experiência não ter visto o What If, entendeu? Assim como não comprometeu tu não ter visto Loki ou WandaVision. Porque, como eu falei, é só esses pontos que eu falei que importam. A série em si pode ser legal pelo conteúdo? Pode, mas pra esse filme em si, são só esses tópicos que eu abordei que vão fazer diferença, entendeu? Então, no geral, se tu quiser ver, assiste, se não também não tem problema. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu só queria trazer essas informações pra você que não assiste série ou que não conhece muito de quadrinhos ficar por dentro do filme. Desculpa se foi pouca informação, mas era tudo que eu consegui catar. Se tu gostou desse formato de vídeo, por favor deixa nos comentários que me ajuda demais a saber o que trazer ou não pra vocês. E é isso, vejo vocês aí nessa semana, até a próxima e tchau!